Maio está sendo o mês do atletismo aqui no Esporte Espetacular. Semana passada teve o GP Internacional de Belém e hoje é a vez de Uberlândia, Minas Gerais. Vamos lá então, vamos direto. Luiz Carlos Júnior, tudo pronto por aí? Bom dia. Bom dia, Glenda. Grande Prêmio de Uberlândia de atletismo. Dia das Mães, parabéns, mamães. Você vai ver muita velocidade na prova dos 200. Jadel no salto triplo e bicampeão mundial nos 400 metros, mas de cara, vamos descobrir qual o segredo da prova dos 200 metros com dois especialistas no assunto. Semana passada, o Esporte Espetacular explicou, detalhou, desconstruiu a prova dos 100 metros rasos. Em apenas 100 metros, existem 5 fases bem diferentes de corrida. E agora, dois especialistas em velocidade vão contar os segredos dos 200 metros. O ex-atleta recordista brasileiro da prova, Claudinei Quirino. E Sandro Viana, amazonense, 35 anos. A principal diferença entre a prova dos 100 e 200 metros é a curva, onde o atleta sofre a força centrífuga que o joga para fora da pista. E ele tem que fazer força contrária para se manter dentro da raia. A sensação que eu tenho é que tem uma pessoa me empurrando para fora e eu tenho que fazer força para que eu me mantenha dentro da raia, ou então vou ser desclassificado. Olha, para simplificar, é como se fosse uma corrida de moto. A moto, para fazer a curva, a moto tem que deitar para poder fazer a curva. Se ela não deitar, ele passa reto. Para o atleta, acontece a mesma coisa. Terminada a curva, você volta à postura normal e corre os 100 metros que faltam para terminar os 200 metros. Um dos truques de Sandro é revelado. A principal característica do Sandro é o sprint final. É nesse finalzinho aqui que ele tem aquele gás ainda sobrando que os outros atletas não têm. Vamos ver agora se teoria e prática correm lado a lado. Vamos nessa mesmo. Vamos ver Sandro, Sandro, amazonense de Manaus, 35 anos, um atleta muito experiente. Vamos ver essa situação da curva, dessa situação que o Claudinei citou. Vamos com os 200 metros. Vamos ver a situação da moto, do atleta ficando torto no momento da curva. O Brasil tem a juventude do Diego Cavalcante, de 21 anos, tem Aldemir Gomes, com 19 anos. São os novos talentos do Brasil. Você tem aí o balizamento dos 200. Os estrangeiros fortes na pista são Jared Conigan e Emmanuel Callender. Melhor marca do Jared é de 20,34. Eles já estão aquecidos, já estão prontos para a largada, 200 metros. Aí o tiro de largada. Os estrangeiros largam bem. Preste atenção, agora temos a situação da curva. Jared vem na raia número 6, Callender correndo na raia número 3. Diego aperta na raia número 4 e traz com ele o Aldemir na raia número 5. E tradicionalmente você viu o Sandro aperta na chegada. Jared perdeu o rendimento, Diego em primeiro. Diego em primeiro, Aldemir em segundo. Jared e Sandro brigaram pela terceira colocação. Sandro em terceiro. Comentarista da Globo, Lauter Nogueira. A curva fez a diferença, mas não tanto. Afinal de contas, os dois atletas estrangeiros, o Emmanuel Callender e o Jared, lideraram, dominaram a curva. E a partir daí, os brasileiros, a nova geração de velocistas, veio crescendo e crescendo muito, principalmente no começo da reta. Sandro Viana, que tem como característica a velocidade final, como ele bem falou, mostrou isso no finalzinho da prova, atropelando e buscando ali nos últimos 5 metros a terceira colocação. Festa aí dos brasileiros, vamos trazer na repetição aquela situação que nós trouxemos para você. 200 metros, a corrida em curva. Veja aí, veja o corpo inclinado para a esquerda, Lauter. Essa é a grande diferença técnica, não deixar fugir, dominar o centro de gravidade. Os dois atletas estrangeiros ficando a partir da reta, a reta de chegada, os atletas brasileiros, os dois jovens, né, o Diego e o Aldemir vieram e conseguiram a vitória. Diego soberano. E o Sandro, olha só, no finalzinho, usando aquela velocidade de chegada, consegue a terceira colocação, inclinando o tronco para frente. Muito bem, vimos a prova dos 200. Vamos à pista com o repórter André Galindo. Aí mais uma vez a curva, André Galindo. Olha, Luiz, se a Fórmula 1 tinha um rei da chuva, o Ayrton Senna, parece que os 200 metros tem agora um rei da curva. Diego, qual o segredo? Por que você se dá bem na curva? O segredo é treino, bastante treino, talento também. Meu treinador, ele sempre
busca trabalhar bem na curva, para na hora do 200 a gente sair bem da curva para a reta. Tá bom, então parabéns, Natal em festa, encontro de gerações. Diego vencedor, 21 anos, Sandro Viana, 35. Você foi literalmente pé frio porque na madrugada dormiu com uma bolsa de gelo no pé. Deu resultado? Tô tendo um relacionamento sério com uma bolsa de gelo. Já tem uns 2 dias. Dormi com a bolsa de gelo, muito incômodo até para conseguir pegar no sono, com muita dor. Mas hoje consegui calçar a sapatilha e conquistei minha primeira medalha no circuito de atletismo e aqui em Uberlândia estou bastante feliz. A satisfação muito grande, consegui superar a dor mais uma vez e dar meus parabéns ao Diego, eu que vi ele começar a competir lá em Natal, Norte-Nordeste. Agora estou muito feliz de ver mais um companheiro aqui. Agora o pódio é brasileiro. Parabéns, Sandro. Parabéns, Diego. 2 medalhistas. Luiz. Muito bem. Pódio brasileiro e nós vamos agora para a prova dos 400 metros rasos, com a presença do bicampeão mundial nos 400 com barreiras, Karen Clement. Vamos para os 400 metros rasos para homens. Aí o balizamento dos atletas já prontos, já se preparando. Nos últimos momentos, nós temos o Karen Clement na raia número 4, bicampeão mundial dos 400 com barreiras em Berlim 2009 e Osaka 2007. Ele correu os 400 rasos no Mundial de Daegu em 2011. E a melhor marca dele é de 44,48. Aí a fera, Karen Clement, dos Estados Unidos. No seu momento de concentração, aquecimento já feito. Os atletas já estão no balizamento. O oponente dele, oponente muito forte, o Michael Mathieu, que você vê no momento. É um atleta muito versátil. Venceu os 200 em Belém, venceu os 100 metros rasos em Fortaleza. Aí o momento de concentração do Mathieu. E um brasileiro para você torcer aqui na Globo, Anderson Henriques, que é líder com sobra do ranking brasileiro. Aí a largada dos 400, uma volta inteira na pista. E um detalhe importante, você vê o Mathieu, que sai acompanhando o ritmo do Clement. Repare que o Anderson, atenção na raia número 6 do brasileiro, o Anderson, ele nesse momento não está vendo os principais oponentes. Os principais oponentes estão correndo nas raias 3, 4 e 5. Então, basicamente, nos primeiros 200 metros, ele corre às cegas. Ele não vê os principais oponentes. E o Anderson está bem. E a partir daí ele começa a tomar noção de quem está atrás dele. E quem está atrás dele muito forte é o Mathieu, o atleta de Bahamas, multiprovas, né? Já abriu, tá aí o multiprovas, o versátil Mathieu na primeira posição. Mathieu já abre. Na raia número 5 está o americano Greg Nixon. Ele é da equipe americana, ouro em Daegu 2011. Sobrou, hein? Sobrou Mathieu. Vence com sobras os 400. E o Anderson chegou na segunda posição. Anderson brigou até o fim com o Greg Nixon. Anderson em segundo. Quem não brilhou foi o Karen Clement, Lauter Nogueira. Mathieu venceu, ele tinha a melhor marca de 45,17, fez sua melhor marca pessoal, 45,06. É o momento da largada. Uma largada tranquila dos atletas. Quem não se deu muito bem foi o Greg Nixon no final de prova. Talvez ele tenha forçado demais a primeira metade da prova e com isso o Anderson agradeceu e conquistou a segunda colocação. Já vamos ver. Sua melhor identificação, Anderson de vermelho e preto. Olha só, na chegada, Anderson garantindo a segunda colocação nesses 400 metros rasos. Aí todo o esforço do Mathieu, repare. Na televisão, com essa câmera lenta, você não tem a noção exata da velocidade. Vê no estádio, você percebe a velocidade. Grande prova de Mathieu. Mathieu em primeiro. E o GP de Uberlândia é a terceira competição do mês de maio, que é o mês do atletismo. E o repórter André Galindo foi às ruas ver se o pessoal das cidades por onde o GP passou está por dentro do esporte. Falando em treinamento, quem está em fase de treinamento é Jadel Gregório. Tubarão de 1000 quilos é demais. Jadel está de volta depois de operar os 2 joelhos em setembro. Vamos com o salto de Jadel Gregório em Uberlândia. Estamos acompanhando o salto triplo, perdão, Lauter. Fazendo a fase de preparação para o salto, concentração. Vindo na sua primeira competição de salto triplo, bem lento ainda, muito lento Jadel. Ajeitou na tábua, a tábua meio solta, isso preocupa o atleta. Jadel com salto de 16,18. Foi o primeiro salto do Jadel que garantiu a ele a 5ª colocação. Mostrando bastante lentidão ainda o Jadel. O melhor brasileiro nessa prova foi o Jefferson Sabino, com 16,57. Aí o momento da tábua, como o Lauter falou, a tábua um tanto solta. Não dando muita aderência para o salto. Jadel Gregório na sua volta, saltando 16 e 18. O primeiro colocado foi Alexis Copelo. Aí o salto de 16 e 18 do Jadel. O vencedor, Copelo, primeiro colocado, com um salto de 16,63. Ele conseguiu esse salto no seu 5º salto. Foi a 5ª tentativa de Alexis Copelo.
Copelo saindo para o salto, fazendo a aproximação. Ele foi quinto do mundo em 2011, saltou 17,68, bem veloz. Teve que adaptar também ali para se aproximar bem da tábua de impulsão. Não foi um bom salto, mas foi suficiente, né, para dar a vitória com 16,63. 16,63, primeiro colocado Alexis Copelo. Grande prêmio de atletismo de Uberlândia e seguem as atrações do esporte espetacular.